Bom dia, meus amores. Então, hoje é quinta-feira. Teremos aula de geografia e logo mais aula de inglês. Vamos nos preparar para a aula de geografia? Então, vocês vão pegar o livro de geografia na página 196. A gente vai estudar diversidade cultural. Então, a gente sabe que o Brasil ele é um país extenso e, devido a isso, apresenta muitas diferenças entre os seus habitantes. O povo brasileiro ele é formado do encontro de muitos povos. A população brasileira ela se caracteriza pela grande diversidade de etnia e cultura, certo? Então, a cultura de um povo ela está baseada nos diferentes costumes, na alimentação, na manifestação religiosa e no modo de se vestir, entre outros, certo? Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os únicos povos que viviam aqui eram os índios. Existiam várias nações indígenas, principalmente no litoral. Eles apresentavam suas diferenças, como a língua e o modo de se alimentar. Os indígenas eles têm uma forte ligança com as florestas, a natureza e utilizavam tudo o que podiam da natureza. Eles andavam nus ou seminus, pintavam o corpo com tinta feita de plantas e utilizavam muitos artesanatos também, certo? Então agora a gente vai ver algumas influências dos povos que tiveram aqui no Brasil. Iniciaremos com as influências indígenas. No vocábulo, usamos muitos nomes como Ubiratã, Iracema, Tainá, Tijuca, Ipanema, Maracanã, Jundiaí, Capim, Caju, Pereba, Pipoca, Canoa. E as canoas que usamos eram o meio de transporte usado pelos indígenas, certo? Muitas comidas, como a mandioca, por exemplo, são de influência indígena. Da mandioca usamos a farinha, com que fazemos pirão, tapioca, beiju. Temos ainda o caju, o guaraná, o milho, a batata doce, o amendoim, o abacaxi e o mamão. Os indígenas eles usavam as ervas para a cura de alguns males. A alfava que combate a prisão de ventre, o boldo para problemas digestivos eram usados por eles, certo? Eles também aproveitavam os vegetais, o barro, as escamas de peixes e as penas de animais para construir seus vários artesanatos, como bolsas trançadas com fios e fibras, esteiras, redes, colares, pulseiras e brincos com sementes. A rede era usada para dormir, entre tantas outras influências. Os portugueses, eles foram os primeiros europeus a chegar no Brasil, e quando aqui chegaram, acharam os habitantes estranhos. Outros povos também vieram para cá, como por exemplo os holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses, alemães, árabes e poloneses, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a influência europeia, que além da indígena, a gente também tem a europeia na formação do povo brasileiro, como, por exemplo, a gente tem a língua portuguesa, o cristianismo católico e algumas festividades cristãs, como procissões, festejos e celebrações, festas juninas, o carnaval, o Bumba Meu Boi, as cavalhadas, o fandango, o pastoril, entre outras. As brincadeiras de rodas e cantigas, a arquitetura na construção de casas, o bacalhau, o pastel de Belém, a ambrosia, os fios de ovos, entre outros, certo? Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles começaram a colonizá-lo. De início, eles tentaram escravizar os índios, mas não deu certo. E trouxeram quem? Os negros africanos para o Brasil como escravos. Então, os negros também trouxeram seus costumes e sua cultura. Vamos ver um pouquinho, né, das influências africanas. A gente tem a influência no vocábulo, palavras como quiabo, caçula, dengoso, cachaça, angu. Na culinária, temos o vatapá, o mungunzá, caruru, chuchu, acarajé. Nos temperos utilizados nos alimentos, como o azeite de dendê, a pimenta de leite de coco. Na religião, temos o candomblé, a umbanda, a quimbanda. Algumas divindades também religiosas, como Iemanjá. A prática da capoeira, o samba, a congada, o afoxé, o maracatu, o berimbau, a flauta e a cuíca são exemplos de influências africanas na música. Nas festividades temos o maculelê, o reizado, congadas e o maracatu.
Então, para facilitar estudos da cultura brasileira, vamos mostrar a cultura em cada região. Na região norte, é a maior região em extensão. Possui duas grandes festividades populares, que é o Ciro de Nazaré, em Belém do Pará, e o Festival de Paritins, que é uma festa de Bumba Meu Boi do Amazonas. Na região norte, a influência indígena é muito forte. Devido a isso, então, muitos pratos da culinária dessa região têm como ingredientes a mandioca e o peixe. Na região nordeste, ela é uma região toda banhada pelo mar, e muitos pratos da região são de frutos do mar, como, por exemplo, sururu de coco, camarão, vatapá, peixes, caranguejos, lagostas. Como manifestação de dança e festas, temos o maracatu, caboclinhos, bumba meu boi, ciranda, coco, reisado, frevo, capoeira, cavalhadas, carnaval e a festa de São João, que acontece no interior da região. Como manifestações religiosas, temos a festa de Iemanjá e a lavagem das escadas do Bonfim. Vemos muitos trabalhos de artesanatos, feitos de barro, renda, e na literatura, a literatura de cordel. Alguns pratos típicos são a carne de bode, carne de sol, sarapatel, a buchada, o bolo de rolo, a cocada, a pamonha, tapioca, feijão verde, entre outros. Na região sudeste, a culinária do sudeste, a gente tem o quê? Tem influência de três etnias: indígena, europeia e negros. Os pratos típicos são moqueca capixaba, pão de queijo, feijoada, bacalhau, aipim, pizza, carne de porco, feijão tropeiro. Nessa região, temos como destaque a festa do Divino, cavalhadas, carnaval, folia de reis, festa dos santos padroeiros, caiapó, entre outros. Já na região centro-oeste, essa região também recebe influência dos povos paraguaio e boliviano. Na culinária, eles destacam-se o arroz com pequi, e o arroz boliviano, o curau, a sopa paraguaia, o empadão goiano, entre outros. No Pantanal, são pescadas algumas espécies de peixe que são muito solicitadas, como o pintado, o pacu e o dourado. Como festividade típica da região centro-oeste, a gente tem a cavalhada e o fogaréu. Por fim, a região sul. Na região sul, ela se destaca-se lá a influência dos imigrantes portugueses, espanhóis, alemães e italianos. Então, as festas típicas são a festa da uva, o Oktoberfest, o fandango, a congada, a dança de fitas, a tirana, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, entre outros, certo? Na culinária temos o barreado, o chimarrão e o churrasco. Beleza? Então, essa é toda a nossa diversidade cultural. Então, nossa cultura está repleta de influências indígenas, africanas e europeias. Beleza? Então, vocês vão fazer a atividade proposta aí no Classroom, que também está lá na agenda. E qualquer dúvida pode entrar em contato com a Tia G, que a gente estaremos sempre juntinhos, sanando todas as dívidas que aparecerem, certo? Super beijo!